Olá, esta é a nossa 21ª aula, estamos na reta final e hoje o assunto é óptica. Você está no canal Cientistas Legais, eu sou o professor Anderson Lupo Nunes e seja muito bem-vindo aqui ao canal. Temos muitos vídeos muito interessantes sobre assuntos diversos dentro da ciência. Além dessa playlist que nós estamos aqui, que é o curso preparatório para o Enem 2021, que estamos na reta final. Assiste alguns vídeos aí. Temos esse vídeo bem legal sobre o princípio da energia. Entenda esse conceito de forma simples e correta. E esse vídeo aí é sobre acidentes nucleares. Tem aquele acidente radioativo sinistro de Goiânia e mais Chernobyl e Fukushima. Muito bom esse vídeo. E aí, gostaram? Visita o nosso canal quando tiver um tempinho. Agora nós vamos direto para a teoria sobre ótica. Ótica e um pouquinho de ondulatória. Vamos lá! A luz é uma onda eletromagnética. Então tenha em mente, quando estamos falando de óptica, ou seja, da propagação da luz, como ela se comporta, a gente está falando também de ondas eletromagnéticas, tá? Então algumas coisas que a gente viu lá nas ondas eletromagnéticas, vamos voltar a usar aqui naturalmente. É válido aqui também, tá? Tem uma perfeita correspondência. Sabe-se que a luz se propaga em linha reta. É um princípio da chamada ótica geométrica. Isso é válido em um meio homogêneo. Quando a luz passa de um meio para outro, podem ocorrer simultaneamente dois efeitos importantes: a reflexão e a refração. A lei da reflexão estabelece que o ângulo de incidência do feixe luminoso com relação à normal à superfície em que ele vai refletir é igual ao ângulo de reflexão, também em relação à normal na superfície o qual ele reflete. Você está vendo aí na figura, então o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão, um efeito muito importante da luz, tá bom? Além disso, nós temos que uma parte dessa luz é refratada. O que é refração? A luz atravessa certas superfícies, cujo índice de refração permite, em geral, superfícies translúcidas, transparentes, algo desse tipo, tá? Então está aparecendo aí na imagem a lei de refração, que estabelece a relação entre índice de refração do meio 1, que eu estou chamando de N1, índice de refração do meio 2, que eu estou chamando de N2, o ângulo de incidência, θi, e o ângulo de refração, o ângulo refratado, θr. A gente estabelece essa relação aí que é chamada lei de Snell-Descartes. Como estamos falando de luz, de onda eletromagnética, temos o fenômeno também da polarização da luz, ou seja, nós vamos polarizar a luz, colocar em direção à luz, tá? Uma luz não polarizada, o campo elétrico assume diversas direções, conforme você está vendo na figura aí, tá? Uma luz polarizada, você tem uma direção específica para o campo elétrico. Então, polarização da luz significa isso, tá? Colocar uma direção ao campo elétrico. Você sabe que temos o campo elétrico perpendicular ao campo magnético e ambos perpendiculares à velocidade de propagação da luz ou da onda eletromagnética. Quando uma luz não polarizada passa por um filtro polarizador, o que sai do outro lado é de acordo com a equação abaixo, que está aparecendo aí, tá? Então esse é o resultado, chamada lei das metades, quando a luz passa pela primeira vez por um polarizador. Então, entra uma luz não polarizada, sai a luz polarizada, onde a intensidade vai ser a metade de zero, tá bom?
Quando a luz já polarizada passa por um segundo polarizador, aí nós temos a seguinte equação para a luz já polarizada. Ela só é válida quando a luz que chega no filtro polarizador já está polarizada. Então aí você tem essa relação onde θ é o ângulo entre o feixe polarizado e a direção de polarização do filtro, tá? Tranquilo? Então temos aí a polarização da luz. Seguindo a ideia da refração, também temos o efeito da dispersão ou efeito prisma, muito importante, onde você tem uma luz policromática que, ao passar por um determinado meio refligente, ele vai separar os diversos comprimentos de onda, as diversas frequências que fazem parte dessa luz policromática. E aí você tem a separação do feixe luminoso, aí você tem esse efeito chamado arco-íris, vocês estão vendo aí. A luz também sofre interferência construtiva ou interferência destrutiva, conforme nós vimos, e também sofre o efeito chamado difração, tá? Ao passar por fendas muito finas, você tem esse efeito chamado difração. Aí temos a equação para a difração, tá? Vamos também às equações do espelho plano, olha aí, tá? A reflexão da luz, e o espelho esférico, tá? A formação da imagem no espelho esférico. Isso às vezes cai também no Enem. Temos também a equação das lentes, tá? Aí temos a relação entre a distância focal e uma lente delgada, onde R1 é o raio de curvatura da superfície da lente mais próxima do objeto e R2 é o raio de curvatura da outra superfície. Esta equação é chamada de equação do fabricante de lente. Temos aí as imagens indicando o processo de uma lente convergente, essa daí, onde a imagem converge, e uma lente divergente, tá bom? Aí a diferença da lente convergente para a lente divergente. Temos na imagem aí o diagrama esquemático de um microscópio composto. Tá? A objetiva produz uma imagem real I do objeto O, ligeiramente mais próxima da ocular que o ponto focal F1'. A imagem I se comporta como um objeto paraocular, que produz uma imagem final virtual I', vista pelo observador. A objetiva tem uma distância focal FOB. A ocular tem uma distância focal FOC. Esse é o comprimento do tubo. Então é isso aí. Valeu, gente. Tranquilo? Gostaram da aula sobre ótica? Agora nós vamos resolver a primeira questão deste vídeo. A questão 53, prova azul de 2015. Vamos lá! Então, pessoal, nessa questão aí nós temos o fenômeno da iridescência, ou seja, da dispersão da luz por causa de uma fina película. Então a luz incide aqui na fina camada de óleo, tem uma reflexão com inversão de fase. Ele diz isso no enunciado. Uma parte é refletida, outra parte é refratada. E aí tem outra reflexão, só que dessa vez sem inversão de fase. Mas o que é mais importante é quando os dois feixes se encontram lá no observador, eles vão ter uma interferência totalmente construtiva. Ele diz que a mudança de fase que ocorreu aqui foi de lambda sobre 2.
Como eles formam uma interferência construtiva, esse feixe luminoso que chega vindo da refração, ele também tem que chegar na mesma fase. As duas ondas têm que chegar na mesma fase, em fase. Só que o feixe luminoso que fez esse caminho aqui, ele teve um caminho maior. Tá? A diferença do caminho é exatamente a espessura da película D. Então, D é a espessura da película, que é uma película muito fina. A espessura da película corresponde exatamente ao caminho percorrido pelo segundo feixe. O que acontece nessa situação? Aqui houve uma defasagem de lambda sobre 2. Para eles chegarem com a mesma fase, a distância percorrida na película, indo e voltando, tem que bater lambda sobre 2. Mas repara, a espessura da película corresponde o lambda sobre 2 indo e vindo. Ele passa duas vezes pela película. É isso que eu estou querendo dizer. Ele passa duas vezes pela película. Assim, a espessura da película tem que ser, para elas estarem em fase e ter interferência totalmente construtiva, tem que ser obrigatoriamente a metade do comprimento de onda aqui defasado, que foi lambda sobre 2, metade do comprimento de onda. Ele ocorreu, esse primeiro feixe aqui teve um desvio de lambda sobre 2 e o outro também tem que ter lambda sobre 2. Só que ele passa duas vezes pela película. Então a espessura da película é a metade de lambda sobre 2, ou seja, lambda sobre 4. Opção A. Interessante essa questão, né? Agora vamos para a questão 75 também da Prova Azul de 2015. Olha o enunciado aí. Essa questão é muito interessante, que ela fala da questão do naufrágio do Titanic, um evento trágico e marcante. Teve até filme de grande sucesso sobre o Titanic. Vocês devem ter visto esse filme. E vocês sabem que o acidente ocorreu à noite. E segundo o artigo, segundo a questão 75, foi por causa de um efeito chamado Fata Morgana, uma teoria bem estabelecida que foi por causa disso. Aí a questão é, esse efeito Fata Morgana tem a ver com qual temática, qual conteúdo de ótica? É só ler o enunciado com calma, que ele fala muito da questão do desvio da luz. O que é esse efeito Fata Morgana? Nós temos na água bem fria, você lembra que o Titanic bateu num iceberg. Então a água estava bem gelada, muito fria. E nessa água bem fria tem esse efeito Fata Morgana, onde tem uma primeira camada de ar muito frio sobre a água, depois uma camada de ar quente, outra camada de ar frio, e a densidade, o índice de refração da luz nessas camadas de ar tem uma diferença, o que provoca uma refração, desvios sucessivos da luz que dão a impressão para o observador de dentro do Titanic que o mar à frente está aquele tapete, aquele espelho de água, quando na verdade não é. Tinha um iceberg ali, proeminente.
mas ele não conseguia ver, porque o efeito Fata Morgana, provocado pela refração da luz nas camadas de ar quente, ar frio, ar frio, ar quente, tornou a ponta do iceberg praticamente invisível, ainda mais com o agravante que estava de noite, estava bem escuro. Então parecia aquele espelho d'água ali. Na verdade, tinha um iceberg, ele não percebeu. Daí a causa do acidente, relacionado ao efeito da refração. Opção aqui, ó, opção B. Beleza? Vamos para a questão 128, prova amarela do Enem de 2018. Vamos lá! Então nós temos o seguinte: quanto maior o índice de refração, maior vai ser o desvio. Maior vai ser o ângulo de refração. Quanto maior o índice de refração, maior o desvio, maior o ângulo de refração. A gente viu isso lá na teoria. Então nós temos, quanto maior for a frequência, menor vai ser o meu comprimento de onda. Então, o meu menor comprimento de onda vai corresponder aqui ao meu maior desvio. Porque a frequência é crescente com o índice de refração. Ele diz isso no enunciado. Assim, o menor comprimento de onda é o azul. Então, o azul vai ter o maior desvio. Preste atenção que ele diz que ele quer saber as cores que chegam de baixo para cima. De baixo para cima. Então, aqui chega seguindo o trajeto ali das ondas. Dá uma olhada na figura. Olha aí a figura. Repara que o feixe que sai do prisma e bate mais próximo. Repara que o feixe que sofre o maior desvio é o que sai mais embaixo do prisma e bate logo no início do espelho. Ele reflete e vai lá para cima no perfil do filme. Olha aí, segue o caminho. Ó. Esse é o maior desvio, que no caso é o menor comprimento de onda, o azul. Então o azul está lá em cima. Então de baixo para cima nós temos o vermelho embaixo, que é o menor desvio, e o azul o maior desvio. O verde está no meio, por causa do seu comprimento de onda. Então é nessa ordem aqui: vermelho, verde, azul. Qual a opção? Opção A. De baixo para cima, que ele falou no enunciado. Então vermelho, verde, azul. Não vai confundir, hein? Agora vamos para a prova 100 do Enem de 2019. Vamos lá! Mais uma questão tranquila, interpretação de texto praticamente. Fazendo a leitura do texto, ele faz duas afirmativas. Afirmativa 1. No solstício de inverno, a sombra da haste presa no chão é maior, a maior sombra do ano. Segunda afirmativa do enunciado. No solstício de verão, a sombra da haste é a menor do ano. A menor sombra que ocorre na haste é durante o solstício de verão. Faz sentido, no verão você tem maior incidência da luz solar.
a luz solar incidindo mais perpendicularmente à Terra. Isso, e o auge disso é no solstício de verão. No solstício de verão, nós temos o maior dia do ano, ou seja, o maior período em 24 horas em que o Sol está no céu, o dia mais longo do ano. No solstício de inverno, nós temos o dia mais curto do ano e a noite mais longa do ano. O maior tempo durante as 24 horas em que o Sol não está no céu, está lá a Lua, as estrelas, etc. Entenderam? Solstício de inverno, maior noite, solstício de verão, maior dia. O contraste dia e noite, tranquilo? E equinócio é quando é 12 horas para a noite, 12 horas para o dia, certinho, aí são os equinócios. Entenderam? Só um resuminho rápido desse assunto. Então, analisando o gráfico, para as cidades de Macapá e Salvador, no solstício de verão, não é o ponto onde tem a menor sombra. Olha no gráfico. Observa aí o gráfico. Olha aí no gráfico, a marcação SI corresponde ao solstício de inverno. Todas as curvas estão com sua máxima sombra. Correto, igual a afirmativa 1. Agora, tem o equinócio. Beleza? Estão vendo ali o equinócio, letra E. E aí o solstício de verão. No solstício de verão, observa a curva aí. Macapá e Salvador não estão no mínimo. Observa. Beleza? Conferiram? Então, análise gráfica, o que corresponde ao oposto do que é afirmado na segunda afirmativa, na afirmativa 2 do enunciado. Quer dizer, não ocorreu o que está escrito ali, nessas duas cidades. Isso significa que é a opção Macapá e Salvador. Então, temos aqui, ó, questão 100, prova amarela, 2018, resposta C. Beleza? Agora vamos para a questão 107 da mesma prova, prova amarela. Vamos lá. Essa é uma questão bem básica, né? Quando você começa a entender o funcionamento de um eclipse, a primeira ideia que se pensa é o que o menino fez e que é exposto no enunciado, ou seja, que deveria ter eclipse todo dia, 2 vezes por dia, né não? A Lua girando em torno da Terra, Terra girando em torno do Sol, deveria ter eclipse todo dia, pelo menos 2 por dia, mas isso seria se todos estivessem no mesmo plano, olha só. Sol, Lua, Terra, não é nada disso. O Sol está aqui, a Terra está inclinada, a Lua está aqui. Então, quase nunca coincide da sombra da Lua cair sobre a Terra e da sombra da Terra cair na direção da Lua. Então, tipo, quase nunca acontece, é coisa mais rara, porque eles não estão no mesmo plano, entenderam? Aqui você tem aqui a Lua e a Terra, tem uma inclinação, aqui o Sol, então a Terra gira aqui em torno do Sol, a Lua girando aqui em torno da Terra, e não coincide os planos, por isso que as sombras não batem, não tem eclipse toda hora, todo dia, beleza? Uma questão bem simples. Qual a opção correta? É só ver aqui, ó. Os planos das órbitas da Terra e da Lua são diferentes. É isso que eu falei. Os planos estão diferentes. Por isso não coincide de ocorrer o eclipse que seja visível para a gente. Entenderam? Opção B. Aqui, ó. Tranquilo? Agora vamos para a questão 118 da mesma prova. Prova amarela de 2019. Vamos lá.
aqui, ele quer ligar um chuveiro com uma potência de 2000 watts, tá bom? A incidência da luz solar é de 1000 watts por metro quadrado. Só que tem um rendimento de 50%. Então eu só posso contar com a metade, 500 watts por metro quadrado. Tem que prestar atenção no enunciado, hein? Então, se eu preciso de 2000 watts para ligar o chuveiro, eu tenho 500 watts por metro quadrado, qual vai ser a área? Vamos ver. É só usar aqui a relação, ó. Essa incidência de luz solar é a potência sobre a área, beleza? Potência sobre a área. A potência vai ser 2000. A incidência é 500 watts por metro quadrado. Então tem que ter uma área de quanto? P sobre I. O I efetivo, porque tem só um aproveitamento de 50%. Então 2000 dividido por 500. 2000 dividido por 500. Isso vai dar 4 metros quadrados de área. Tranquilo? Seguindo aqui a definição da incidência ou insolação, né? Intensidade da luz solar. Tranquilo? Você quer 2000 watts, chega 500 watts por metro quadrado, qual a área? Calcula aqui, 4 metros quadrados. Para uma área de 4 metros quadrados, qual vai ser o raio dessa lente? É uma lente circular. Então, qual vai ser o raio da lente? Vamos ver? Então, a área calculamos 4 metros quadrados, beleza? A área circular, uma lente circular. Π vezes R ao quadrado. Então, a área é 4 π vezes R ao quadrado. R igual a raiz quadrada de 4 sobre π. Nós temos que raiz de 4 é 2. Raiz de π, ele dá o valor de raiz de π 1,8. 2 dividido por 1,8, nós temos aí o resultado 1,11. Tá aí, muito tranquilo. Qual é a opção correta aí? Opção E, um gabarito. Super tranquila essa questão, ó, beleza. Agora vamos para a última questão deste vídeo, questão 131, prova amarela de 2020. Vamos lá, do ano passado. Essa questão é bem tranquila. Você tem aqui os 5 potinhos A, B, C, D e E. Vou desenhar aqui para vocês. Então é mais ou menos esse desenho que tem lá no enunciado, tá? Ele marca aqui com clareza, depois da dispersão da luz solar pelo prisma, chega aqui no potinho B a luz vermelha e no potinho D a luz violeta. Então aqui você tem o espectro da luz visível entre B, C e D. Tá? Antes do vermelho, o que a gente tem? Infravermelho. Infravermelho. Depois do violeta, o que a gente tem? Ultravioleta. Então, qual potinho vai aquecer mais depois de um longo tempo de exposição? O maior aquecimento, a onda que mais aquece, está na faixa do infravermelho. O infravermelho é o que provoca maior calor, principalmente na água. Em vários artigos científicos se fala da questão do calor transferido pela radiação infravermelha, que realmente aquece bastante. E próximo à faixa do infravermelho tem o micro-ondas, que provoca a rotação do dipolo elétrico aquecendo a água, o efeito micro-ondas. Então nós temos aqui o maior aquecimento no potinho A, devido à radiação infravermelho. Você tem que saber que o infravermelho está antes do vermelho. É a grande sacação da questão. Então a opção correta é a opção A, que é o potinho A.
Acabou o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, tá quase acabando, falta só mais uma aulinha, aula 22, que é a última, tinha que ser 22. Assista os vídeos, fica com a gente, valeu, tchau!